Meu nome é Guilherme Alano, sou sócio, um dos cofundadores aqui da gestora Monefica, e eu estou aqui mais uma vez para a gente falar do nosso resumo do Comitê de Investimentos referente aí ao mês de julho de 2025, ou seja, os principais acontecimentos que nortearam o mês de julho referente à parte de mercado financeiro e economia e os reflexos que isso acabou gerando nas carteiras de investimento. Então, desde já convido você, investidor, a compartilhar esse material, para que esse material chegue ao maior número de pessoas possível, para que elas também tenham esse acesso a uma informação de qualidade. Também convido você que está nos assistindo ou nos ouvindo a curtir e se inscrever no canal pela plataforma que você está visualizando, seja pelo Spotify ou pelo YouTube ou outra plataforma que você tem a sua preferência. Nesse comitê de investimentos, a gente tratou bastante da parte de tarifações, a gente já está tendo os reflexos dos resultados corporativos das empresas referente ao segundo trimestre de 2025. A gente teve algumas definições de taxas de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outras grandes economias. E também a gente quis trazer um pouquinho aqui do Brasil da parte dos spreads de crédito privado, que a gente tem visto aí um fechamento muito grande do nível que as empresas pagam sobre os títulos públicos, que a gente chama de spread de crédito. A gente tem depois a parte de resultados das carteiras das principais alocações e, por fim, a gente trouxe aqui num tema um pouco mais específico a questão dos UCITS, aqueles ETFs de acumulação, ou também conhecidos como ETFs irlandeses, que são uma alternativa de investimento bastante interessante para o investidor brasileiro para fugir de questão tributária, tanto dos recebimentos, dos dividendos, quanto da parte de estate tax na parte de sucessão. Então, a gente acredita que cada vez mais o mercado brasileiro, o mercado como um todo, vai para esse lado de ETFs, e para a gente aqui do Brasil, talvez ir para esse lado dos CITs seja uma boa alternativa de alocação. Então, vamos começar o nosso resumo do Comitê de Investimentos, e a gente vai começar falando mais da parte de cenário global, e a gente está trazendo aqui os resultados aí das empresas que já reportaram no decorrer do mês de julho os resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Então, se a gente pegar o S&P 500, praticamente 66% das empresas já reportaram os balanços do segundo trimestre. Isso daqui é importante para a gente visualizar como é que foram os resultados levados a mercado comparativamente ao que se esperava, tanto de receita quanto de lucro. Então percebe-se claramente aqui que a grande maioria das empresas, 82% das empresas, estão reportando lucros maiores do que inicialmente se estava esperando. E isso que acaba sendo o que precifica o valor das ações, né? Então muita gente acaba às vezes nos questionando aqui, pô, veio o lucro do banco XYZ veio bastante elevado, ou Petrobras divulgou um balanço com não sei quantos bilhões de reais de lucro. E aí pergunta se isso vai se refletir positivamente no valor da ação ou de maneira negativa. O que a gente sempre coloca não importa se ela deu bilhões de lucro ou eventualmente até bilhões de prejuízo, o que importa é se os resultados foram mais positivos ou negativos com relação àquilo que se estava esperando. Eventualmente, uma empresa até reportar prejuízo, mas um prejuízo muito menor do que aquele que inicialmente se imaginava, o preço daquela ação, daquele ativo vai se valorizar. Então, o que importa para o mercado são essas surpresas positivas ou negativas, e no decorrer do mês de julho a gente teve muita surpresa positiva aí nos balanços das empresas dos Estados Unidos. Destaque aqui para a parte de tecnologia. Praticamente quase todas as empresas reportaram lucros maiores do que inicialmente se estavam esperando. 28 empresas reportaram e 27 com lucro acima do que inicialmente se estava esperando. Como resultado aí, Bolsa Americana nesse mês de julho teve um resultado bastante positivo, uma alta assim, quase 2 e pouco por cento, na contramão até daqui do Brasil, que foi
negativo, e aqui a gente traz gráfico com a relação preço-lucro projetado do S&P 500, ou seja, da relação do quanto vale a empresa para quanto se tem projetado de lucro daquela empresa. Então, naturalmente, quanto menor este patamar, mais barato está aquela empresa ou aquele mercado, e quanto maior essa relação, quanto mais vezes o lucro, quanto mais vezes vale a empresa com relação ao seu lucro, mais caro, naturalmente, é a empresa. E para isso a gente trouxe os dados aqui dos últimos 10 anos, para mostrar que, na média, a relação preço-lucro dessas empresas americanas gira na casa do 20 vezes o lucro. A gente trouxe aqui também um desvio padrão para cima e um desvio para baixo dessa relação. Então, um desvio padrão para cima na casa dos 23, um para baixo na casa dos 17. E a gente percebe aí que já há alguns meses ela vem se comportando aqui bem acima da média e bem acima de um desvio padrão para cima, mostrando que, pelo menos nos números e pelo menos por esta métrica, a bolsa americana parece estar um pouco cara. A gente teve aquela correção grande ali no mês de abril, mas depois o mercado se recuperou de maneira bem forte, e hoje, aí, com essa recuperação também do mês de julho, acabou ficando uma relação que a gente entende um pouco alta demais. Inclusive, se a gente pensar que a gente está vivendo um momento de juros altos também. Então, se a gente estivesse vivendo um momento de juros de zero, como a gente teve alguns anos atrás, ou muito próximo do zero, talvez a relação do preço-lucro ela ficasse um pouco mais alongada, porque com uma alternativa de juros zero, há um incremento maior, há um incentivo maior a investir em renda variável, e talvez esses múltiplos de fato justifiquem um pouco mais caro. Mas agora, talvez com os juros um pouco mais altos, essa relação pelo menos nos indica que está um pouco mais caro, e na nossa visão aí, colocando um pouco mais aí de análise nossa, a gente entende que para a alocação internacional buscar aí outros mercados que não só o mercado americano faça sentido, porque em outros mercados essa relação de preço-lucro muito alongada a gente não visualiza. Então, se a gente for pegar aí Europa, outros países envolvidos, especialmente aí, se a gente for entrar na parte de emergentes, essa relação preço-lucro não está assim tão acentuada comparativamente às médias históricas. A gente teve reunião do Banco Central de grande parte das grandes economias no decorrer do mês de julho, e a gente trouxe aqui um consolidado dessas reuniões e os seus resultados. Basicamente, nenhuma surpresa e nenhum país com modificação nas suas taxas básicas de juros. Todos os bancos centrais e todos os comitês de política monetária resolveram manter as taxas de juros. A única exceção, provavelmente, a gente vai ter agora no decorrer do mês de agosto, que é o Banco da Inglaterra, que provavelmente eles farão um corte de juros lá para tentar reestimular a economia, a inflação já muito próximo da meta. Então, talvez aí o Banco da Inglaterra reduza os juros por lá, mas o resto do mundo, todo mundo manteve juros. A expectativa é que para o segundo semestre a gente tenha um processo mais de cortes de juros do que subida de juros, encabeçados aí pelos Estados Unidos, que já há uma grande probabilidade que na próxima reunião, que vai acontecer agora no mês de setembro, a gente já tenha corte de juros na principal economia do mundo. Para finalizar essa parte aí internacional, a gente trouxe o dólar index, que a gente já falou algumas vezes do dólar index ou índice dólar, que ele mede o dólar contra uma cesta de moedas global. O que a gente tem visto aí no decorrer do ano é que o dólar tem perdido força para essa outra cesta de moedas, e a gente teve agora, no decorrer do mês de julho, o primeiro mês positivo para o dólar. Foi o primeiro mês positivo desde que o Trump, de fato, assumiu a presidência dos Estados Unidos, ou seja, o primeiro mês que o dólar globalmente se valorizou. E aqui eu trouxe também um comparativo para a gente do Brasil do real contra o dólar, porque a gente viu aí no decorrer do ano como um todo o dólar caindo bastante, então inicia o ano na casa de 6,20 e aí já rodando na casa de 5,60 por agora. E se a gente compara os dois gráficos, a gente percebe que essa desvalorização do dólar foi uma desvalorização de fato do dólar, não foi uma apreciação do real contra
as outras divisas? Foi a própria desvalorização do dólar, então o dólar se desvalorizou contra praticamente todas as outras moedas. E fica muito alinhado esses dois movimentos. Então, talvez num primeiro momento, em janeiro, fevereiro, o real se descola muito dessa desvalorização do dólar, mas depois a gente segue aqui a tendência. Então, hoje a gente está muito concentrado, muito próximo aqui a desvalorização do próprio dólar com a valorização da nossa moeda, o que a gente está vendo por aqui. E o segundo ponto é que esse mês de julho, que a gente viu o dólar indo um pouco mais para cima, o dólar se valoriza contra o real durante o mês de julho, foi também uma tendência global, foi a valorização do próprio dólar globalmente, não a desvalorização do real. Inicialmente, a gente aqui vendo os tarifaços, talvez a nossa primeira suposição é de que os tarifaços impactaram de maneira muito negativa o real, o Brasil e, por consequência, o real, e por isso que o dólar acabou andando os 2, 3% ali que ele acabou andando no mês de julho. Mas olhando por aqui, não. Olhando por aqui, a gente percebe que o dólar se valorizou globalmente e não foi o real que acabou se desvalorizando no decorrer do mês de julho. E aí, a gente trouxe aqui complementar a isso, essa desvalorização aqui do real dos 3%, mas percebe que a gente está bem dentro do centro aqui, ou muito próximo do centro dessa distribuição das desvalorizações. Então, praticamente todas as moedas se desvalorizando contra o dólar no decorrer do mês de julho. Brasil aqui 3%, até um pouquinho abaixo que o euro, iene japonês aqui com a maior desvalorização e menores desvalorizações peso mexicano, que já tinha sofrido bastante, e dólar taiwanês. Esse movimento aqui que a gente viu de dólar se apreciando é um movimento mais global do que doméstico. E aí a gente finaliza essa parte internacional e a gente entra agora na parte de Brasil, os principais acontecimentos aqui para o mês de julho. Então, para começar, como não tinha como deixar de falar, as tarifações que atingiram diretamente aí o Brasil. Inicialmente entrariam em vigor no dia 1º de agosto, depois foi postergado aí para o dia 7 de agosto. A gente está falando aqui no dia 5 de agosto, terça-feira, então pode ser que tenha tido outra postergação, é muito imprevisível aí o Trump, mas já na semana passada a gente viu que as tarifações não iam atingir de maneira tão acentuada como inicialmente foi proposto. Então, diversos itens ficaram de fora dessa lista de tributação, e a gente trouxe aqui os principais produtos da pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, para mostrar que grande parte deles aqui tiveram isenção. O principal produto de exportação aqui, petróleo e afins, teve 100% de isenção. O que ficou bem de fora, um pouco mais impactante, a parte de café, máquinas e aparelhos especializados e a parte de carnes. Carnes também ficou sem nenhuma isenção. Então, de maneira geral, o tarifaço impacta negativamente, mas não impacta de maneira tão negativa que pelo menos lá o início da proposição nos levou a imaginar. Se a gente não tiver isso escalando para outros produtos ou até aumento das tarifações ou algumas políticas de reciprocidade adotadas aqui do Brasil que possam piorar ainda mais essa situação, a gente entende que o impacto vai ser bastante limitado a alguns setores específicos. E ainda, talvez um desdobramento da parte das tarifações foi a questão das pesquisas de popularidade do governo Lula. Então, se a gente for olhar aqui no decorrer do mês de julho, de junho para junho, o percentual de pessoas que avaliam o governo como ótimo ou bom, ele salta aí em junho de 42% para quase 46%, 47%, e de reprovações ou de ruim, péssimo, de 51% para 48%. Então, ficou muito nítido que essas tarifações, elas foram colocadas ou foram vistas pela população como um movimento mais ligado ao Bolsonaro. E isso acabou facilitando ou melhorando a imagem do atual governo. E aí a gente trouxe aqui também um extrato dessa pesquisa com relação à renda familiar, porque inicialmente todo mundo imaginava, e historicamente foi assim, de que a popularidade deste governo ele era maior pelas famílias de baixa renda do que de alta renda. Só que se a gente olha os extratos por renda dessa pesquisa, aqui de 0 a 2 mil reais de renda, ótimo, bom, 49%, ruim, péssimo, 46%. De 2 a 3 mil, 55% péssimo e 39% ótimo, bom.
e de 3 a 5 mil, 55% ruim ou péssimo e 40% ótimo ou bom. E aí se inverte com renda acima de 10 mil reais, ótimo ou bom para 56 contra 37. Ou seja, os tarifaços tiveram como efeito uma melhora da popularidade do governo. E o segundo ponto aqui é que muito provavelmente o governo vai ter como uma grande prioridade para esse segundo semestre a aprovação da nova tabela de imposto de renda, fazendo a isenção de imposto de renda para famílias de renda até 5 mil reais por mês. Justamente porque essa parcela da população aqui foi a que talvez tenha sofrido um pouco mais com questão de inflação, e que é essa parcela que ele precisa trazer para o círculo de popularidade dele. Então, olhando aqui essa informação, eu teria certeza que vai ser uma prioridade, assim, prioridade zero do governo do segundo semestre, a aprovação da isenção dos 5 mil reais do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Também foi relevante aqui a divulgação de dados agora no finalzinho já do mês de julho, as taxas de desemprego do Brasil, porque eles alcançaram o menor patamar da série histórica. Então, hoje, no fechamento do segundo trimestre, esse nível de desemprego no Brasil alcançou 5,8%. Essa série histórica, que inicia lá em 2012, 2011, nunca tinha tido uma taxa de desemprego nesse patamar de 5,8%. Na média, aqui nos últimos 10 anos, a taxa de desemprego no Brasil rodou mais na casa dos 10,5%. Ou seja, parece que a economia ainda está bastante aquecida e a gente entende que essa relação do desemprego aqui, ela tem que começar a piorar, ou seja, aumentar até um pouco dessa taxa de desemprego para começar a dar sinais de afrouxamento da política monetária. Então, dificilmente no curto prazo a gente vai ter uma diminuição de Selic com atividade econômica razoavelmente acelerada, economia um pouco quente, dado o desemprego vindo nas mínimas históricas. A gente teve o processo aí de pausa no aperto monetário, então a gente teve na penúltima reunião uma subida de Selic para 15%, e nessa última reunião agora, na segunda quinzena de julho, a gente teve a manutenção da taxa básica de juros do Brasil em 15%. Era o esperado que a gente tivesse a manutenção nos 15%, e agora é esperado que a gente mantenha essa Selic assim por alguns meses. A gente trouxe aqui também para comparar com a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então percebe que no movimento de queda que a gente teve aqui durante a pandemia, a gente foi de maneira coordenada aqui com os Estados Unidos, todo mundo, na verdade, cortando juros para reestimular a economia durante o período de pandemia. Assim que começa a finalizar a parte da pandemia, todos os países subindo um pouco mais de juros, contém inflação. Só que aí a gente corta juros, lá cortam juros também ali no decorrer do ano passado, só que a gente passa a subir juros aí na contramão, não só dos Estados Unidos, mas na contramão do mundo. Então, poucos países no mundo estavam nesse processo de subida de juros como o Brasil estava. Para finalizar essa parte de Brasil, a gente trouxe aqui os spreads de crédito, que são basicamente o que as empresas pagam sobre os títulos públicos de referência. Então, via de regra, quando uma empresa vai captar dinheiro, ela vai pagar por essa dívida a taxa básica de juros acrescida de um prêmio, que a gente chama esse spread de crédito. Quanto maior for o risco da empresa, maior vai ser esse spread que ela vai pagar. Quanto maior a empresa, mais saudável, mais segura, menor esse spread de crédito. O que a gente tem visto no decorrer dos últimos meses é que esse spread de crédito ele tem ficado cada vez menor, especialmente para os ativos ligados a IPCA, aqueles ativos isentos ligados a IPCA, especialmente a parte de debêntures incentivadas, aquelas debêntures com a isenção de imposto de renda. A gente está vendo um fluxo muito grande de recursos indo para esse tipo de investimento, seja via fundo de investimento, via o ativo diretamente, e naturalmente, quanto maior o fluxo de recursos indo para esse tipo de alocação, menor acaba sendo esse spread de crédito. E a gente trouxe aqui algumas empresas selecionadas só para mostrar como que está rodando isso hoje. Várias empresas boas, grandes, aqueles chamados papéis de rating AAA, já estão operando com spread de crédito negativo, ou seja,
pagando menos do que o título público de referência. Então, quando a gente olha para um título público indexado à inflação, o título público de referência vai ser o Tesouro IPCA. E aí vai depender do prazo do título, né? Então, se for uma debênture para 5 anos, eu vou comparar com um título IPCA mais para 5 anos, ou para 20 anos, vou comparar com um título de 20 anos. Então, aqui a gente trouxe Rumo, Engie, Petrobras e EDP, empresas gigantescas, empresas todas AAs, mostrando aqui nessa linha de baixo o spread de crédito, que é a diferença aqui da taxa do papel para a taxa da NTN-B. Então percebe, por exemplo, aqui da Engie, que no início do ano praticamente era elas por elas, aqui a taxa que a Engie pagava e a taxa que o título público pagava era praticamente igual. Ao longo do tempo, essa relação foi mudando. A NTN-B se mantendo e agora mais recentemente aumentando até as taxas que ela está pagando, e os títulos da Engie aqui ficando cada vez mais baixo, e por consequência, um menos o outro é esse prêmio, esse spread de crédito que a gente está falando. Hoje, se for comprar um título da Engie para 2029, a gente vai comprar com um spread negativo de 0,4. Uma da Petrobras, por exemplo, que é o mais discrepante aqui, com quase 1% de diferença. Ou seja, se um título público para 2029 está aí pagando IPCA mais 7,2%, aliás, IPCA mais 8,2%, o título da Petrobras está pagando IPCA mais 7,2%, ou seja, 1% a menos do que o título público de referência. É claro que o investidor ele vai considerar a questão da isenção tributária, então provavelmente com a isenção tributária desse título, por mais que eu esteja comprando a 1% abaixo do título público de referência, líquido ele acaba ainda ficando maior. Só que historicamente essa relação não era assim tão grande. Os títulos públicos, na média, no ano passado e anos anteriores, isentos, eles operavam ligeiramente acima das taxas do título público de referência. E cada vez mais, com essa demanda maior via fundo de investimento, via ativo diretamente, e mudanças, em algumas mudanças que a gente teve em regramento, especialmente no que tange LCI e LCA já no ano passado, a gente tem tido um fluxo muito grande de entrada de recursos para essas classes. O que levanta um sinal de alerta aqui também, porque se naturalmente esse fluxo cessar, se a gente tiver um problema de crédito em algumas empresas, a porta de saída também ela é um pouco apertada. Com isso a gente finaliza a parte de cenário internacional, o Brasil entra na parte de performance para enfim falar da parte do tópico específico que a gente trouxe referente aos UCITS, os ETFs irlandeses ou ETFs de acumulação. Então, o retorno das principais estratégias, a gente teve, diferentemente de praticamente todo o primeiro semestre de 2025, a gente teve a classe de títulos indexados à inflação e de pré-fixado com uma performance ruim, especialmente títulos indexados à inflação, que tem como referência o IMAB com menos 0,79 e RFM com 0,29. A classe de títulos de crédito privado performou novamente acima do CDI, CDI ficando em 1,27 e essa classe de crédito privado ficando em 1,42. E aí, a classe de renda variável Brasil, que a gente traz aqui, o Ibovespa como referência, fechando com praticamente 4% de queda, entregando grande parte da rentabilidade que tinha sido acumulada no decorrer do primeiro semestre. Então, se a gente for comparar aqui nessa parte de ativos do Brasil, já cai para a segunda posição, renda variável Brasil já está abaixo de investimentos pré-fixados ao IRFM. E na parte internacional, também na contramão do que a gente tinha visto no decorrer do primeiro semestre inteiro, o dólar ganhando força agora no mês de julho, e naturalmente os ativos dolarizados, que é esse de renda fixa, o AGG dolarizado, e o SPY, que é renda variável dolarizado, fechando com uma boa margem acima dos investimentos redeados, porque naturalmente os investimentos internacionais redeados, eles não têm a variação cambial, eles ganham aquele diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, que naturalmente no ano como um todo, como o dólar está para baixo, os ativos redeados, internacionais redeados,
estão com uma performance bastante acima dos dolarizados. E, novamente, a tecla que eu sempre bato aqui quando a gente chega nessa tela é a questão da descorrelação que é interessante ter dentro do portfólio dessa classe de investimentos internacionais para a classe de investimentos Brasil. Então, esse mês foi um mês ruim para o Brasil, a gente teve abertura de juros, tanto da curva de pré quanto da parte de ativos indexados à inflação, a gente teve Bolsa Brasileira indo para baixo, mas a gente teve a alocação em dólar indo positivo e somado a isso, a gente teve uma recuperação dos mercados no decorrer do mês de julho lá fora. Então, somado a isso, a rentabilidade lá fora ficou bastante positiva e as carteiras que têm um pouco de peso acabaram suavizando esse movimento ruim que a gente teve aqui no mês de julho. Vale ressaltar um ponto aqui, que no mês que vem a gente tem projeção de inflação negativa, então a gente deve ter uma deflação agora nesse mês de agosto, assim como a gente teve deflação também em agosto de 2024, então é normal essa sazonalidade nos meses da metade do ano, a gente tem uma inflação um pouco mais baixa, e aí ativos indexados à inflação, especialmente aqueles de curto prazo, e em especial os ativos marcados na curva de compra, que aí eles sempre marcam a inflação mais aquela taxa pré-fixada que eu pactuei, eles vão sofrer bastante no mês de agosto, pela questão da deflação. Então, não tem uma expectativa muito positiva aí para o mês de julho para essa classe, a gente pode ter um fechamento de curva, que aí a marcação a mercado seja um pouco mais positivo, mas o carrego vai ser ruim agora no mês de agosto. Se você acompanhou já até aqui, agora a gente vai para a parte final de conteúdo específico, falar de uma parte de que a gente vê de alocação internacional que vai ser mais interessante para quem tem conta aí lá fora, de buscar essas alternativas de investimento. Mas antes, eu queria fazer 2 convites aqui para você. Primeiro, entrar na nossa calculadora de FII fixo e fazer uma simulação de quanto você está pagando nos seus investimentos. Você bem sabe que se você está numa assessoria de investimentos em que você não paga nada, não tem aquele modelo do FII fixo, você está pagando via comissões. E a gente fez uma calculadora para que você consiga colocar a sua carteira de investimentos e ver quanto que você está pagando para o assessor de investimentos, para a corretora, para fazer essa sua assessoria de investimentos. E o segundo ponto, eu queria convidar você para a nossa live que a gente vai fazer aqui junto com o Diogo e com a Malu, meus 2 colegas aqui de Monefica, em que a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem feito para os nossos clientes nessa parte de gestão patrimonial, alocação de carteira, planejamento acessório, até a parte de Family Office. Então fica aqui o convite, você vai ver aqui também na descrição do vídeo o convite, faça lá o acesso e faça lá a sua inscrição. Para finalizar, então, a gente trouxe aqui uma comparação de alocação lá fora via ETFs americanos e os chamados UCITS, ou também aqueles ETFs europeus, ou ETFs irlandeses, ou ETFs de acumulação, que são aqueles ETFs e que em vez de fazer a distribuição mensal, como normalmente é feito para um ETF americano, ele vai acumulando lá dentro o saldo, então ele não vai fazer essas distribuições dentro da tua conta. Qual que é o grande benefício disso? Para o investidor brasileiro que está comprando esse ETF americano, quando tem essas distribuições, há uma retenção de 30% na fonte sobre esse dividendo. Então, se eu não tiver essa distribuição e ele ficar acumulando lá dentro, eu não vou ter esse custo para pagar. Naturalmente, dada a nova regra, uma vez por ano, eu vou calcular quando fechar o ano qual que foi o meu ganho que eu tive lá nos ativos e pagar 15% sobre esse ganho. Mas eu estou deixando de pagar 30% e pagando 15% uma vez por ano. Segundo ponto que acho que vale ressaltar é que esses ETFs, como eles não são domiciliados nos Estados Unidos, eles não têm aquele chamado state tax, que é aquele imposto sobre sucessão dos Estados Unidos que pode chegar a 40% dos ativos que você tem lá na sua conta internacional. E aí a gente trouxe uma simulação aqui para mostrar qual que é o efeito disso na prática, dessa vantagem tributária. Primeiro aqui vale ressaltar que a taxa de administração desses ETFs acaba sendo um pouco mais alta, porque normalmente esse ETF domiciliado nos Estados Unidos ele vai comprar
esse ETF dos Estados Unidos, então ele vai ter dois custos, o do ETF americano e do ETF lá da Europa. Então, normalmente, a taxa de administração deles é ligeiramente mais alta, mas vai compensar, já vou adiantar esse ponto. A gente fez uma simulação de 5% de dividendo, um pagando mensal, o outro não pagando, os 30% sobre cada dividendo e aí os 15% uma vez por ano, um período de 5 anos. Na nossa simulação, a conta fica aqui, ó. Então, no eixo da esquerda, a gente colocou o ETF americano e o ETF europeu de acumulação ao longo do tempo. Então, percebe que essa linha vai se aumentando, vai abrindo aqui um com relação ao outro ao longo do tempo, por mais que a taxa de administração seja maior. E aqui no gráfico da direita, a gente colocou o resultado final desta diferença. Então, essa diferença ficou na casa dos 4,5% em favor dos UCITS. Então, via de regra, aí dá para a gente colocar um 0,8%, 0,9% de diferença tributária em não receber este dividendo e acumular tudo para pagamento lá no final. Praticamente, todas as corretoras que fazem investimentos para brasileiros têm esse tipo de alocação aqui. Tem os chamados ETF de acumulação ou, como ele é conhecido lá fora, como esses UCITS. Então, vou nomear aqui XP, BTG, Avenue, todas elas têm esse tipo de ETF para o investidor. E aí, o que a gente entende é que cada vez mais se popularizando isso, cada vez mais tendo conhecimento sobre isso, o investidor brasileiro, ele vai começar a formar carteiras mais ligadas a esse tipo de ativo. Com isso, a gente finaliza aqui esse resumo do nosso comitê de investimentos, ficou um pouco mais extenso do que os outros. Eu sempre faço aí o convite, para a gente acaba sendo muito importante, para que você compartilhe esse material, para que curta esse material, até para estimular a gente a continuar produzindo essas informações aqui para você. Então passa lá no grupo de WhatsApp, compartilha em outra rede social, curte aqui e fica também o convite novamente para participar comigo também dessa live que a gente vai falar sobre gestão patrimonial, carteiras administradas e family office. Bons investimentos e bons negócios!